tempo, vamos para a palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 37. Livro de Gênesis 37, versículo 1. Aleluia. Que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a José mais do que a todos os seus filhos que foram designados para missões e missões árduas. A Bíblia fala a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó. E desde Abraão até Jacó, Deus ele reafirma de forma direta, de forma contínua, a sua promessa de dar a terra aonde eles pisassem a ponta dos seus pés, terra da sua possessão. A Bíblia deixa claro que Deus ele alertou Abraão a respeito de toda a trajetória que sucederia após ele. Falou da descendência, falou dos seus descendentes e tudo que ocorreria. A Bíblia ainda vai deixar claro que Abraão ele sai do meio da sua terra, da sua parentela, para a terra que Deus ia mostrar, porque Deus ele queria um povo, uma nação separada. A Bíblia ainda deixa claro que o pai de Abraão, ele era um fabricante de ídolos. E Deus, quando se apresenta a Abraão, vai deixando claro que só havia um Deus e só há um Deus. Mas para que Abraão conseguisse ouvir a voz de Deus de forma sucinta, de forma clara, era necessário que ele saísse do meio do seu povo. Deus o leva para o deserto, Deus o leva para uma caminhada. O intuito de Deus não era deixar Abraão isolado, mas era proporcionar a Abraão um relacionamento, uma intimidade e fazer de Abraão santa. Abraão parte, vem Isaac continua a trajetória e nós observamos no decorrer da história que eles vão passando para os seus filhos. E quando eles encontram com Deus, Isaac, ele ouve a voz de Deus, e Deus repete a promessa para Isaac: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teu pai. Eu prometi para ele e renovo a minha promessa para você. De Isaac vai nascer Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. Desde então a Bíblia vai deixar claro que é uma briga entre os dois no ventre de Rebeca. E Deus agora não fala só com Isaac, mas ele fala com Rebeca: olha, dentro de ti há duas nações, o mais velho servirá o menor. Mas começamos a observar que nessa peregrinação, os filhos de Isaac, eles começam a enfrentar aquilo que Abraão fugiu para não enfrentar, a idolatria. Esaú ele segue pelo caminho da idolatria, da desobediência, ele se casa com mulheres cananeias. E por esse motivo, por causa dessa influência, ele abomina a missão que Deus havia designado, primogênito. Responsabilidade da sequência, a promessa: Abraão, Isaac e seria Esaú. Mas ele abomina. Jacó ele recebe a missão, mas a missão que ele recebe já de forma árdua. Ele recebe o chamado, mas a forma como ele recebe o chamado, a forma como ele entra no chamado, faz com que ele seja odiado pelo seu irmão. Ele tem que fugir, ele tem que correr. Poderia ter escolhido um caminho diferente? Poderia. O propósito de Deus deixaria de se cumprir se caso ele não fizesse o que fez com Esaú. Se cumpriria. Mas a forma como ele escolheu é que fez a sua missão se tornar mais árdua
do que Deus tinha planejado. Ele foge, vai para a casa de seu tio Labão, lá ele forma uma família, lá ele cria uma história, mas Deus faz com que ele volta. E quando ele volta para habitar novamente na terra dos cananeus. E aí é que começa a história. A Bíblia diz assim que Jacó tem 4 mulheres, 2 mulheres que eram suas esposas e 2 concubinas. E dessas mulheres vão lhe nascer filhos, um total de 12 filhos e uma filha. Mas havia 2 filhos que Jacó amava muito: José e Benjamim. A Bíblia deixa claro que desde o início da história de Jacó em Padã, ele ama Raquel desde o primeiro dia. Só que aí nós vamos ver que a história ela vai se tornando um ciclo vicioso, porque Jacó ele viveu isso. Rebeca amava Jacó, Isaac amava Esaú, cada um puxava para um lado. E agora quando Jacó ele se casa, ele ama mais a Raquel do que a Leia. E isso se torna uma divisão dentro da sua casa. A Bíblia diz assim que o primogênito de Jacó era Rúben. Mas infelizmente aquele ciclo vicioso se repete. E o Rúben ele vai lá e se deita com uma mulher de seu pai. Então ele perde o direito da primogenitura. E os demais filhos se tornam rebeldes por causa da influência da terra de Canaã. Porém, o filho que Jacó amava se torna o filho mais obediente de todos. Então eu começo a questionar se Jacó amava a José só porque era o filho da sua velhice, ou porque José era o filho obediente. Eu prefiro acreditar que o amor de Jacó por José não era especificamente por ser filho de Raquel ou por ser o filho da sua velhice, um dos seus últimos filhos, um dos seus filhos mais novos, mas porque José ele parava para ouvir o seu pai. Ele dava atenção aos ensinamentos do seu pai, ainda que Jacó fosse falho. Ainda que Jacó tinha a promessa de Deus sobre a sua vida, ele não era um homem perfeito. Assim como eu e você, por termos a promessa de Deus sobre a nossa vida, por termos o chamado de Deus sobre a nossa vida, não somos perfeitos. Mas José ele praticava uma coisa que a Bíblia nos ensina: ele era apressado em ouvir, ele era apressado em parar, escutar e guardar no seu coração e colocar em prática. A promessa de Deus ela já estava acontecendo através da vida de Jacó. Jacó tinha 12 filhos. Nós sabemos que o povo de Israel eles têm 12 tribos. José era um filho obediente. E por ser um filho obediente, ele também era um filho de confiança. Jacó confiava mais em José do que nos demais filhos. Confiava mais em José do que em Rúben, porque Rúben lhe apunhalou pelas costas e deitou com a sua mulher. Confiava mais em José do que em Judá, porque os seus filhos desciam para apacentar as ovelhas e por lá ficavam dias e roubavam ovelhas do próprio rebanho do pai, se embriagavam e ouviam com mulheres. Então o que acontecia? Jacó virava para José e falava assim: José, vai até os seus irmãos, vê como é que eles estão e vem até mim e me conte como está o rebanho. Aí José chegava lá, conversava com os irmãos e quando voltava contava tudo. Os irmãos odiavam José porque José era um X9, era um dedo duro. Mas José aprendeu com o pai que mais valia falar a verdade do que viver na mentira, mais valia obedecer do que viver aventuras. A missão de José diante dele era falar a verdade. Diante dos seus irmãos, José era o dedo duro. Só que não era apenas Jacó que admirava a obediência de José. Deus ele começa a se revelar para José também.
A Bíblia vai deixar claro que em 2, no máximo 3 ocasiões, Deus, ele se manifesta a Jacó. Mas com José, Deus ele começa a falar numa idade mais cedo do que começou a falar com Jacó. A Bíblia diz que aproximadamente Jacó tinha 17 anos. E desde então Deus começa a dar sonhos para José daquilo que iria acontecer, daquilo que iria suceder no futuro. Sabe? Eu fico observando que quando se fala de missão, nós sempre pensamos, eu pelo menos sempre penso que missão é algo grande, algo de tamanha importância. Não sei se é só eu que penso assim, que imagino assim, mas se formos olhar, por exemplo, através da mídia ou do cinema, quando um agente recebe uma missão, ele vai receber a missão de salvar o mundo. Ou recebe a missão de derrubar um ditador, de derrubar um homem mau que está fazendo mal a outras nações ou até ao seu próprio povo. Mas o começo da missão de José era de controlar, era de guiar os irmãos mais velhos, os irmãos mais experientes. Às vezes eu ficava imaginando, tentando me colocar no lugar de José. Eu sou o irmão mais velho, mas se eu fosse o irmão mais novo e tivesse que executar a função de José, Jacó não estava perto de José o tempo inteiro. Jacó não podia controlar os seus filhos o tempo inteiro, até porque Jacó já estava na sua velhice. E por mais que ele fosse o patriarca da casa, devido às suas forças estar se enfraquecendo, a sua voz também se enfraquecia com o tempo. A sua autoridade também se enfraquecia com o tempo. Tanto que ele mesmo não podia mais descer atrás dos seus filhos para poder saber o que estava acontecendo. Ele mandava José. Quantas coisas não pode ter acontecido com José na hora que Jacó não estava vindo? Quantas coisas não pode ter passado na mente de José? Quantas humilhações, despejos, às vezes até couro José pode não ter levado por falar a verdade, por ser obediente, por fazer o certo. Quantas vezes ele não foi ridicularizado por ser o filhinho do papai? E se não bastasse a obediência, José recebe um destaque: uma túnica de cores. A Bíblia fala aqui que os irmãos de José aborreciam porque observaram que Jacó amava mais a José do que a eles. Se fosse hoje, diria que Jacó era puxa-saco de José, defendia José a todo custo. Mas aí eu começo a trazer para você algo aqui que confronta quando a Bíblia diz assim que Deus ele não faz acepção de pessoas. Realmente Deus ele não faz acepção de pessoas para salvar. Mas quando a pessoa é obediente, quando a pessoa ela fica firme no propósito, não se desvia dele, Deus ele tem um compromisso diferenciado, não tem conversa. Quer um exemplo? Jó, mesmo quando estava cheio de lepra, pobre, abandonado pela esposa, perdeu os filhos, ele não desviou do propósito. Continuou sendo fiel e temente a Deus. A vida dele estava em ruínas, mas ele não mudou o seu coração. Eu vejo em José um jovem, um adolescente, que mesmo sendo ridicularizado, mesmo sendo taxado de o filhinho do papai, mesmo sendo taxado de bobo por viver a verdade, por falar a verdade, já tinha enraizado no coração de José que mais vale temer a Deus do que temer aos homens, mais vale seguir o propósito, mais vale seguir a missão, mais vale viver a verdade do que se preocupar com o que os outros pensam. José teve um sonho.
parte eu concordo com muitos teólogos. Ele foi precipitado em contar. Mas ele era ser humano como eu e você somos. E se tratava dos irmãos dele. A Bíblia diz que ele fazia todo o esforço para se dar bem com seus irmãos, mas eram os irmãos de José que não conseguiam conversar com ele pacificamente. Eu não vejo que José ele exibia a túnica para humilhar os seus irmãos. Não consigo enxergar um filho tão obediente fazer de propósito, ficar desfilando ou ficar se gabando que o pai o amava mais. Eu não consigo ver isso. Até porque a Bíblia diz assim que Deus ele sonda todos os corações. E se Deus tivesse encontrado isso em José, não tinha escolhido ele para ser o homem que mais tarde cuidaria para que a descendência de Abraão não morresse de fome. Então, se tem uma coisa que eu fico tranquilo quando eu penso na forma como Deus me escolheu, te escolheu, Deus ele não te escolheu porque ele olhou para a sua aparência como eu estou olhando. Deus ele te escolheu porque ele olhou para o coração. E quando eu posso em algum momento fazer julgamento da sua vida, Deus ele faz o julgamento dos seus pensamentos. Quando José ele conta o sonho dos molhos, e que o seu molho ficava em pé e os demais se curvavam, os irmãos dele começaram a rir, mas de forma irônica, sarcástica. Você dominar sobre nós, reinar sobre nós. E a ira lhe subia ao coração daqueles irmãos. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala assim que o coração é a saída da vida. Não é o que entra, o que contamina o homem, mas são os pensamentos do coração, do intelecto, que vai contaminando, inflamando o homem para o mal, para o adultério, para o homicídio, para a cobiça, para a glutonaria e por aí e daí por diante. E principalmente a ira. Se eles já não gostavam de José, porque achavam que José era o filho do papai, agora eles começam a alimentar mais a ira. Eles não simplesmente da noite para o dia decidiram matar José. Eles foram planejando durante anos o que nós vamos fazer com José. Se nós não fizermos alguma coisa com José, ele realmente vai dominar sobre nós. Se nós não matarmos José, a hora que o nosso pai morrer, ele vai se tornar o dono de tudo. Nós temos que acabar com José. Nós temos que acabar com a vida desse menino. Ele tem um outro sonho. E esse sonho ele conta para o pai e para a mãe ouvir. Obviamente não era a sua mãe Raquel, mas eram as demais mulheres de Jacó. A Bíblia diz assim que quando o pai ouve na frente dos demais filhos, ele chama a atenção. Ele não dá espaço. Mas guardou isso no coração. Sabe? Tem coisas que nós podemos até não concordar, mas o Espírito Santo ele logo testifica e fala: é isso mesmo, é isso que vai acontecer, o fim é esse, o propósito é esse, isso está acontecendo por esse e por esse motivo. Nós tentamos torcer o nariz, tentamos correr, tentamos discordar, mas aí o Espírito Santo vem e te convence de forma tão doce, tão calma, para você falar assim: não tem jeito. Quando eu vejo que Jacó chama a atenção de José na frente dos demais irmãos, eu começo a entender que tudo que ele fez por José também não foi proposital. Não foi para poder fazer separação, falar assim: não, José é o único filho que eu amo, porque eu só amei Raquel a vida inteira. Não. Entenda, quando Deus faz algo diferente na minha vida ou na sua vida, Deus não está dizendo que me ama mais do que ama você, ou ama você mais do que me ama.
Só que Deus ele tem os seus propósitos. E para que os seus propósitos se cumpram, Ele vai agir como lhe apraz. Ele não deve satisfação para mim ou para você, se é bom, se eu concordo, se eu gosto. Não, Deus ele vai fazer. O fato de vivermos no tempo da graça não quer dizer que nós temos o direito de opinar e Deus vai ouvir caladinho e vai concordar com o que eu penso. Podia ser um absurdo para Jacó, podia ser um absurdo para os irmãos de José, mas a promessa e o propósito de Deus feito a Abraão tinha que se cumprir. Aí eu descubro um outro propósito. O propósito de Deus não era só manter o povo de Israel, a descendência de Abraão, viva, não. Deus ele estava observando que os filhos de Jacó, se continuassem morando na terra de Canaã, ao invés de se tornar uma grande nação, ia se tornar uma nação contaminada, inflamada pelo pecado. Então Deus ele já estava projetando, não, eu vou preparando José aqui, eu vou ensinando José aqui, um dia eu vou permitir que ele seja mandado lá para o Egito, aí lá ele vai ser moldado, lapidado, quebrado, preparado, porque eu sei que quando ele for lá para o Egito, ele não vai se contaminar. Ele não vai sair do propósito. Ele pode até descer para o Egito. Ele pode até viver no meio do Egito. Ele pode até estudar